Olá, caros alunos e alunas da FAD-Vale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. Eu sou o professor Marcelo Rocha. Nosso objetivo hoje é dar início a uma grande reflexão sobre cada um dos artigos do nosso Código de Processo Penal. De forma resumida, a partir de hoje, nós veremos todos os dispositivos, as suas repercussões doutrinárias e jurisprudenciais no entendimento do direito processual penal. Hoje, trataremos dos artigos 1º e 2º do Código de Processo Penal. Pois bem, esses artigos trazem, respectivamente, dois princípios de direito processual penal. O artigo 1º, o princípio da territorialidade, e o artigo 2º, o princípio do tempo que rege o ato, ou tempus regit actum. O que isso significa? Bom, estamos cuidando do chamado âmbito de eficácia da lei processual penal. No que se refere ao artigo 1º, diz o nosso legislador, vamos ler, o Código de Processo Penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Ressalvados, então nós temos que a regra é a de aplicação do nosso Código de Processo Penal a todos os fatos que tiverem que ser apreciados na esfera penal pelo Poder Judiciário. As ressalvas são as seguintes. Inciso 1º, os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Então, no que diz respeito às situações que envolvam, por exemplo, agentes diplomáticos que pratiquem crimes estando sediados nas suas respectivas áreas com prerrogativa de julgamento pelo país de onde eles têm origem, vai se respeitar o que as regras, convenções e tratados dispuserem. Nesse sentido, é sabido que o Brasil é signatário de inúmeras convenções e tratados internacionais. Portanto, quando for o caso de o Brasil respeitar alguma regra que imponha a legislação processual penal do país de origem daquele agente que praticou infração penal, isso será respeitado diante da reciprocidade, ou seja, no país daquele agente também serão respeitadas as normas processuais brasileiras para o caso de diplomata brasileiro, por exemplo, que se envolva em ato criminoso. A segunda exceção diz as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Então, nós temos as chamadas prerrogativas de função e, para esses casos, quando, por exemplo, o juízo originário, o juízo natural para julgamento do feito for o Supremo Tribunal Federal, a regra a ser respeitada será a legislação processual, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A terceira ressalva, os processos de competência da Justiça Militar, depois os processos da competência do Tribunal Especial e os processos por crime de imprensa. Vale aqui registrarmos que os processos de competência da Justiça Militar, obviamente, seguirão as normas processuais estabelecidas no Código de Processo Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1002 de 1969. E quanto aos crimes de imprensa, esse dispositivo se tornou letra morta na lei, uma vez que o Código de Imprensa, a Lei de Imprensa, não foi recepcionada pela nossa Constituição Federal. Podemos assim resumir o princípio da territorialidade. Todas as infrações penais previstas na nossa legislação penal ordinária, praticadas em território nacional, observarão, na regra procedimental, o nosso Código de Processo Penal. Então vejam, as ressalvas ou exceções não afastam a legislação processual penal brasileira, de forma alguma. O que se ressalva é a aplicação do nosso Código de Processo Penal. Vale dizer que outra legislação processual penal pode ser aplicada, como no exemplo
do Código de Processo Penal Militar. Então, isso aí é o princípio da territorialidade, princípio insculpido, previsto no artigo 1º do nosso Código de Processo Penal. Vale aqui lembrar que os princípios do direito podem ser, de forma metafórica, equiparados às bases, aos alicerces de uma construção, de uma casa, de um edifício. Então, os princípios estão para o direito, e no nosso caso, para o direito processual penal, assim como as bases de sustentação estão para uma casa. Vale dizer, se nós não produzirmos bases sólidas, vigas, colunas que possam sustentar a construção de uma casa, de um edifício, ele irá ruir. Da mesma forma, se nós não tivermos princípios que sejam respeitados, o direito processual vai se tornar também menos efetivo. Vamos para o artigo 2º, que vai tratar de um outro princípio do processo penal, que é o chamado princípio tempus regit actum. A lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, nós já sabemos que uma lei, ela tem o seu nascimento, a sua duração e a sua extinção. Então, a legislação no Brasil, e obviamente também a legislação processual penal, elas vão nascer com a sua entrada em vigor. Via de regra, essa entrada em vigor, ela pode acontecer alguns dias após a sua publicação ou no mesmo ato da publicação. No caso da legislação processual penal, normalmente há um prazo que se aguarda desde a sua publicação até a entrada em vigor, que é aquele prazo destinado a um melhor conhecimento da legislação vindoura, para o qual nós damos o nome de vacatio legis. Então, vacatio legis é aquele prazo que permeia a data da publicação e a data de efetiva entrada em vigor da lei. A partir daí, a lei passa a viger, ela passa a existir e só vai ser extinta com a sua revogação, que pode ser total, pode ser parcial. Total, nós chamaremos de abrogação, parcial, de derrogação, e pode ser ainda expressa ou tácita. De forma expressa, quando o próprio legislador, e isso seria a situação mais razoável, ele disciplina, normalmente no último dispositivo da lei, nos últimos dispositivos, a revogação do texto de lei anterior, de forma total ou parcial. A revogação tácita se dá quando há incompatibilidade entre a lei nova e a anterior que regulava a mesma matéria. Vejam, enquanto no direito penal material existe o princípio da ultraatividade da lei e da retroatividade da lei mais benéfica ao réu, por se tratar de direito material, no processo penal, quando a lei for puramente formal, for puramente processual, não se aplica este princípio, mesmo que seja em benefício do acusado. Portanto, a lei processual penal, ela não retroage, ela tem a sua eficácia do momento da entrada em vigor, dali para frente. Dali para frente, ela vai reger, vai gerir os atos de seu tempo, não retroagindo. Algo interessante se dá quando surgem as leis de conteúdo misto. Embora ela tenha uma essência, por exemplo, de processo penal, ela cuida de situações processuais, mas ela também pode repercutir no direito punitivo estatal, tratando, por exemplo, de causas extintivas da punibilidade. Nesta situação, a lei poderá retroagir em benefício do réu por conta desse seu fundo de direito material e não única e exclusivamente formal. Portanto, artigos 1º e 2º do Código de Processo Penal destacam, respectivamente,
o princípio da territorialidade, artigo 1º, e o princípio do tempo que rege o ato, ou da atividade da lei processual penal, que é o artigo 2º. Continuaremos com novos dispositivos no nosso próximo vídeo. Até lá!